Livro A Arte de Ler, Mortimer J. Adler. Capítulo número 1. A atividade de ler. Capítulo 1. Para o leitor médio. Este é um livro para leitores que não sabem ler. Parece rude, assim, mas sem intenção, contraditório e não sou. A aparência de contradição e indelicadeza deve-se aos vários significados da palavra leitura. Quem leu até aqui é porque sabe ler, ao menos num dos sentidos da palavra. Percebe-se, portanto, o que quero dizer. É que este livro foi escrito para os que, num sentido, sabem ler e não sabem nos outros. Há várias espécies de leitura e vários graus de habilidade em ler. Não é contradição afirmar que este livro é para os que querem ler melhor ou ler de um modo diferente do qual lhes é habitual. Então, para que não foi ele escrito? Posso responder simplesmente à pergunta falando nos dois casos extremos. Aos que não sabem ler de todo, as crianças, os imbecis e outros inocentes. E há outros que talvez sejam mestres na arte de ler. Fazem qualquer espécie de leitura, tão bem quanto é humanamente possível. Muitos autores não achariam nada melhor do que escrever para tais mestres. Mas um livro como este, que trata de arte de ler, propriamente dita, é que procura ajudar meus leitores a lerem melhor. Não pretende exigir a atenção dos experientes. Então, nos dois extremos está o leitor médio, isto é, muito de nós que aprendemos o ABC, sabemos ler e escrever, mas não somos bons leitores. Temos consciência disso por vários motivos, sobretudo quando achamos difícil ou complicada uma leitura qualquer ou quando alguém, lendo o que acabamos de ler, mostra-nos o que não percebemos ou não compreendemos. Se você não se viram em situações semelhantes, se nunca tiveram dificuldade em ler ou não conheceram o desânimo, quando toda a atenção de quem foram capazes não respondeu a seus esforços, não sei como interessá-lo no problema. Muitos de nós, no entanto, acham dificuldade em ler, nem saber por que nem o que fazer para evitá-la. Talvez seja por não considerarmos a leitura como uma atividade complexa, que compreende diferentes etapas, em cada uma das quais podemos adquirir mais habilidade mediante a prática, como acontece com qualquer outra arte. Mas não devemos pensar que existe uma arte de ler. É tendência nossa considerar a leitura tão simplesmente como ver ou andar. E ver ou andar não são artes. No verão passado, enquanto escrevia este livro, um jovem me visitou, soube o que eu estava fazendo e me pedia um favor. Será que eu podia ensinar-lhe a melhorar a leitura? Esperava, sem dúvida, que minha resposta viesse em poucas palavras. Mais do que isso, parecia pensar que, uma vez de posse de meia dúzia de regras, o sucesso bateria às suas portas. Procurei explicar-lhe que não era tão simples assim. Disse-lhe que gastei páginas deste livro, discutindo as regras da leitura e mostrando como devem ser seguidas. Que este era como um livro de tênis, onde se estuda a arte de subentender regras para cada uma das várias hackeadas, impor que e como aplicá-las, descrevendo a organização destas partes na estratégia geral de um jogo vitorioso. A arte de ler
tem que ser estudada de modo semelhante. Há regras para cada uma das etapas a serem percorridas, a fim de se completar a leitura de um livro. O jovem mostrou-se desconfiado. Embora reconhecendo não saber ler, parecia achar que não havia muito que ensinar a tal respeito. Perguntei-lhe, então, se bastava ouvir os sons para se ouvir uma sinfonia. Sua resposta foi, lógico que não. Confessei-lhe que era o que me acontecia e pedi-lhe que me ensinasse a ouvir música, como o músico acha que se deve ouvir. Disse-me que eu podia fazer, sim, mas não em poucas palavras. Ouvir uma sinfonia é complicado. Não é só ficar atento, mas há tantas coisas diferentes a considerar, tantas partes a distinguir e classificar. Não podia me ensinar, num instante, tudo o que tinha de saber. Além disso, levaria bastante tempo ouvindo músicas antes de tornar-me um bom ouvinte. Repliquei-lhe que o caso da leitura era assim também. Se eu podia aprender a ouvir música, ele aprenderia a ler. Portanto, contanto que fosse nas mesmas condições. Havia regras a conhecer e seguir. É a prática que se criam os bons hábitos. Não há dificuldades insuperáveis, só exigia vontade de aprender e paciência. Não sei até que ponto minha resposta o satisfez. Se ela não satisfez de todo, foi-lhe difícil aprender a ler. Não tinha noção de que constava a leitura, por considerá-la como alguma coisa que aprender a ouvir música, a jogar tênis ou adestrar-se na utilização complexa dos sentidos da mente. Esta dificuldade é, para mim, uma das que muitos de nós conhecemos. Eis que vou explicar, na primeira parte deste livro, que espécie de atividade é a leitura. Pois enquanto vocês não levarem em conta o que ela significa, não estarão preparados, como aquele jovem não estava quando veio a ver-me, para a instrução necessária. Estou certo de que querem aprender. Meu auxílio não pode ir além do auxílio de que vocês derem a si mesmos. Não há quem faça vocês aprenderem uma arte mais do que queiram ou julguem necessário. Muitos dizem frequentemente que achariam bom aprender a ler, se soubesse como fazê-lo. Podem estar certos de o conseguir, se esforçarem. E se o quiserem, saberão como esforçar-se. Nunca pensei que não soubesse ler, até ter deixado o colégio. Fui ensinando aos outros que o descobri. Muito mais, sem dúvida, fizeram descobertas semelhantes ao estudar com os filhos. Daí um paradoxo. Em geral, os pais aprendem mais do que os filhos. É simples a razão. Eles têm que desempenhar maior atividade no trabalho. Qualquer pessoa que ensina faz o mesmo. Voltemos à minha história. No dia em que os diplomas foram conferidos, consideraram-me um dos bons estudantes de Columbia. Tínhamos passado com boas notas. O jogo era fácil, conhecendo-se os truques. Se alguém nos dissesse que não sabíamos grande coisa ou que não líamos muito bem, isto o chocaria. Estávamos certos de poder assistir às aulas e ler os livros que tinham indicado, de modo a responder satisfatoriamente no exame. Era esta a única prova de nossa competência. Fizemos depois de um curso que aumentou ainda mais nosso convencimento. Curso de John Erskine tinha acabado de criar. Durava 2 anos. Chamava-se General Honos e destinava-se a um grupo seleto de
júnior e senhor. Não consistia em nada mais do que ler os livros célebres, desde os clássicos gregos, passando pelas obras-primas da latinidade e da Idade Média, até os melhores autores de ontem, William James, Einstein, Freud. Os livros eram de todas as especialidades. Havia história, livro de ciência, filosofia, poemas, dramático e novelas. Líamos um livro por semana, uns 60 nos 2 anos. E havia uma noite em que tínhamos que comentá-los com os professores sem formalidade, como se estivéssemos em seminário. Esse curso produziu os efeitos em mim. De um lado, fez-se pensar que eu tinha sido o primeiro a perceber o ouro educacional, por ser um curso materializado, um curso que podia ser realmente apreendido, era diferente dos outros compêndios que só exercitam a memória. Mas eu não possuía só o ouro, não. Pensava também possuir a mina. Estavam ali os livros célebres. Sabia de que modo lê-los. O mundo era minha ostra. Se depois de formado me dedicasse à medicina ou ao direito, talvez julgasse há de ter sido uma ótima leitura, e em comparação com outros, saber desempenhar-me bem desta tarefa. Felizmente acordei deste sonho. Para cada ilusão que a sala de aula alimenta, há uma escola que, pesadamente, a destrói. Uns poucos anos de prática despertam o advogado e o médico. O comércio ou o jornalismo desiludem o rapaz que se julgava negociante ou repórter ao deixar a escola. De modo que, no ano que se seguiu à minha formatura, considerava-me literalmente educado. Pensava que sabia ler e que tinha lido muito. O remédio era ensinar e o castigo que convinha ao meu crime era ensinar. Assim que me diplomei, nesse mesmo curso que tanto me enfatuara é o sentido de se enfadar. Estudante, tinha lido todos os livros que agora ia explicar, mas como era jovem e consciencioso, resolvi lê-los de novo, só para refrescar a memória. Compreende-se. Para minha admiração crescente, nota que, semana após semana, os livros me pareciam novos. Era como se tivesse lido pela primeira vez os livros que pensava ter dominado inteiramente. Com o decorrer do tempo, fui descobrindo não só que os desconhecia, como também que não sabia ler. Para tapear minha ignorância e minha incompetência, fiz o que qualquer professor jovem teria feito, se tivesse receio de seus alunos e de seu trabalho. Recorri a outros meios, enciclopédias, comentários, toda espécie de livros sobre esses livros. Desse modo, eu julgava apresentar mais sabedoria do que os alunos. Eles não eram capazes de afirmar que as perguntas e observações que eu fazia não eram devidas à minha capacidade de ler os livros que eles estudavam tanto. Ainda bem que fui desmascarado, senão ter-me-ia contentado em passar por tão bom professor, quando passava por bom aluno. Se tinha conseguido enganar os outros, não estava longe de enganar-me a mim mesmo. Minha sorte foi, primeiro, ter como colega nesse ensino o poeta Mark Van Doren. Discutia poesia como eu. Aparentemente discutia história, ciência e filosofia. Era muitos anos mais velho do que eu, provavelmente mais honesto e melhor leitor, sem dúvida. Obrigado a comparar meu trabalho
com o dele. Não podia mais ensinar-me assim. A verdade é que eu não tinha descoberto o que continham os livros, ao lê-los, mas lendo o que se escrevia sobre eles. As perguntas que eu fazia sobre um livro eram das que qualquer um podia fazer sem o ter lido. Qualquer um recorresse aos comentários, fáceis de encontrar em centenas de fontes secundárias. Quando não se podia ler ou não conseguiria ler. Ao contrário, as perguntas deles brotam das páginas do livro mesmo. Parecia ter realmente uma certa intimidade com o autor. Cada livro era um mundo infinitamente rico para se explorar. E pobre do aluno que fizesse perguntas como se, em vez de viajar nele, seguisse apenas um guia dos viajantes. O contraste era evidente e era mais que mais para mim. Eu não sabia ler. Você sabe ler? Minha sorte estava em segundo lugar. No grupo de alunos que se compunha essa primeira turma. Eles sabiam utilizar-se de enciclopédias, comentários ou da introdução feita pelo editor que, frequentemente, ilustra a publicação de um clássico, do mesmo modo que eu fazia. Um deles, com fama de crítico, era particularmente turbulento. Parecia ter um enorme prazer em discutir várias teorias que podiam se encontrar em fontes secundárias, só para mostrar ao resto da classe que o livro em si ainda não tinha sido comentado. Não quero dizer que com isso eles ou outros lessem melhor do que eu ou tivessem feito um dia. A verdade é que nenhum de nós, com a exceção de Van Doren, conhecia o assunto. Depois desse primeiro ano de magistério, estava desiludido de minha cultura. Desde então, venho ensinando aos alunos a ler os livros. 6 anos em Colômbia com Mark Van e nesses últimos 10 anos na Universidade de Chicago, com o reitor Roberto M. Ucci. Com o tempo, acho que fui aprendendo a ler um pouco melhor. Não há perigo de decepção se afirmar que sou mestre hoje. Porque lendo o mesmo livro, anos depois, descobri de cada vez o que tinha percebido em meu primeiro ano de magistério. O livro que estava relendo era como se fosse novo para mim. Durante certo tempo, cada vez que os relia, julgava, muito naturalmente, aliás, que eu dominava, que afinal eu tinha lido também, só para que a nova leitura mostrasse minhas falhas e interpretações errôneas. Acontecendo isso uma porção de vezes, até mesmo o inteligente de nós, o menos inteligente de nós, acaba aprendendo que a leitura está lá, na extremidade do arco-íris. Embora a prática nos aperfeiçoe nessa arte de ler em qualquer outra, o longo caminho que vai confirmar tal máxima é maior do que se pensa. Não sei que resolução tomar. Gostaria de encorajá-lo para o trabalho de aprender a ler, mas não vou enganá-lo, afirmando que é fácil ou que pode ser levado facilmente a termos em pouco tempo, ou aprendermos a ler em pouco tempo. Estou certo de que não querem ser logrados. Como qualquer outra aptidão, a leitura apresenta dificuldades somente superáveis com esforço e tempo. Quem empreende alguma coisa é porque está preparado para isso e sabe que, raramente, os resultados vão além da energia despendida.
É preciso tempo e trabalho para crescer, para fazer fortuna, sustentar a família ou adquirir a prudência de certos velhos. Porque não aconteceria o mesmo ao se aprender a ler e ao ler o que vale a pena. Claro, seria mais fácil começar no colégio, mas o que acontece é, quase sempre, o contrário. Forçam-nos a parar. Pretendo discutir a falência da escola, mais tarde e mais completamente. Agora quero apenas acusar os colégios de uma culpa que nos atinge a todos. Porque, e em parte, a causa de sermos o que somos hoje, que não sabem o suficiente para se divertir em ler como proveito ou para aproveitarem a leitura como divertimento. Mas a educação não se interrompe com o colégio, nem a responsabilidade de nosso destino educacional é inteira do sistema escolar. Qualquer um pode e deve decidir por si mesmo se está satisfeito com a educação que recebeu ou recebe no colégio. Se não está, que faça alguma coisa. Com os colégios assim como são, o remédio não é intensificação do ensino. O jeito único, talvez admirável para muita gente, é aprender a ler melhor e, lendo melhor, aproveitar ao máximo os ensinamentos da leitura. Tal jeito e como consegui-lo é o que este livro procura mostrar. Continue ouvindo a leitura que você vai aprender a ler como ninguém. E não vai ser um analfabeto funcional. Continue. Foi feito para os adultos que, gradualmente, se convencem do pouco que aprenderam na escola. Para os que, tendo oportunidade, não sabem como reparar as faltas de que não precisam se arrepender muito. Para os alunos que, no ginásio ou no colégio, ficam pensando em como auxiliar a sua própria educação. E para os professores que, por acaso, percebem não estarem ajudando como deviam, sem saber por que isso acontece. Quando penso nessa vasta audiência potencial que é o leitor médio, não estou desprezando todas as diferenças em treinamento e habilidades, em instrução ou experiência, nem certamente os diferentes graus de interesse ou espécie de motivação que podem ser invocados nessa tarefa comum. Mas o que é de principal importância é que todos nós reconheçamos o trabalho e seu valor. Podemos ter ocupações que não nos obriguem a ler o tempo todo, sem deixar de admitir que esse tempo seria amenizado em seus momentos de folga por alguma instrução. A que adquirimos por nós mesmos através da leitura. Nossa profissão pode exigir a leitura de determinado assunto técnico ao correr do trabalho. O médico tem que estar em dia com a leitura médica. O advogado não deixa nunca de lado as causas. O negociante tem que ler balanças financeiras, apólices de seguro, contratos e assim por diante. Não importa se a leitura é para aprender ou para ganhar. Pode ser bem ou mal feita. Como alunos do colégio e candidatos talvez a um diploma superior, compreendemos que o que nos estão dando empanturrando. Estão nos empanturrando e não educando. Há muitos alunos que, ao se licenciarem, reconhecem ter levado 4 anos ouvindo e se descartando nas lições e nos exames. Se destacando nas lições e nos exames. A destreza que se atinge nesse processo não depende das matérias, mas da personalidade do professor. Se o aluno se lembra razoavelmente do que foi ensinado nas aulas e nos compêndios e se conhece as manias do professor, passa de ano, sem gastar energias, mas deixa passar também a educação. Podemos ensinar no ginásio, colégio ou universidade,
Espero que, como professores, saibamos que não lemos bem, que não só nossos alunos são incapazes de o fazer, nós também não vamos muito além deles. Vamos aprender a ler. Toda profissão, sem certo número de truques que empregamos, é a máscara de sabedoria e competência que usamos. Nem sempre 6 truques, porque em geral sabemos um pouco mais e chegamos a melhor resultado do que nossos melhores alunos. Se ignorarmos que nossos alunos não sabem ler muito bem, somos piores do que os truques. Desconhecemos o dever. E se ignoramos que não sabemos ler muito melhor do que eles, levamos nossa impostura profissional a nos enganar também. Assim como os melhores médicos não são os que conseguem a confiança do doente, não enganando, mas confessando as próprias limitações, assim os melhores professores são os que têm menos pretensão. Se os alunos estão às voltas como um problema difícil, o professor que se mostra titubeante também pode ajudá-lo muito mais do que o pedagogo que parece voar nas esferas magníficas lá longe, muito acima deles. Se, como professores, fôssemos mais honestos a propósito de nossa incapacidade em ler, menos receosos de confessar quanto isso nos é difícil e quantas vezes falhamos, poderíamos interessar os estudantes no jogo de aprender, em vez de interessá-los no de simplesmente passar de ano. Creio que basta o que disse, para mostrar aos leitores que não sabem ler, que eu também não leio melhor do que eles. A vantagem que tenho é a clareza com a qual sei que não posso, e talvez porque não posso. Este é o resultado dos anos de experiência em que procurei ensinar aos outros. Se sei mais que alguém, posso ajudá-lo um pouco, embora nenhum de nós consiga ler suficientemente bem para satisfazer-se. Podemos chegar a ler melhor do que outros o fazem. Sendo poucos os que podem ler bem, num certo sentido, um de nós o pode fazer quando há razão bastante para exigir um grande esforço. Um aluno medíocre pode ler bem. Medíocre pode ler bem, em determinado caso. Há estudantes superficiais, como nós os somos na maioria das vezes, que se desempenham bem na tarefa. Quando o sexto trata de suas especialidades, sobretudo, se porque disserem depender o bom nome que tenham. Nos casos que interessam a sua profissão, o advogado chega a ler analiticamente. O médico lê com perfeição as observações clínicas, que tratam de sintomas com os quais está habituado a lidar. Mas nenhum nem outro fazem esforço semelhante com outras especialidades ou noutras ocasiões. Mesmo o comércio assume áreas de profissão culta, quando os que praticam são chamados a examinar relatórios financeiros ou contratos. Embora muitos homens de negócio não consigam ler inteiramente esses documentos, mesmo quando suas fortunas estão em jogo. Se considerarmos os homens e mulheres de um modo geral, e a partir de suas profissões ou ocupações, há uma situação em que eles dão o máximo de si mesmos, esforçando-se por ler melhor do que o fazem habitualmente. Quando estão amando e recebem uma carta de amor. Mostram de que são capazes. Leem cada palavra 3 vezes. Leem nas entrelinhas e nas margens. Leem tudo em função das partes e cada parte em função do todo. Sensíveis ao contexto e à ambiguidade, à insinuação e às referências. Percebem a cor das palavras
o contexto, os cheiros das frases e o peso das sentenças. Talvez leve em conta até a pontuação. Leia então, como não o terão feito nem antes, nem depois. Esses exemplos, especialmente o último, bastam para dar ideia do que entendo por ler. Não é tudo, porém, é preciso distinguir de um modo mais perfeito as diferentes espécies e graus de leitura. Para ler inteligentemente este livro, que é o que seus leitores devem procurar fazer com os outros livros, é preciso compreender tais distinções. O próximo capítulo trata desse assunto. Basta que se perceba aqui que este livro não trata de qualquer espécie de leitura, mas da leitura que seus leitores não fazem ou não fazem bem, a menos que estejam amando. Muito bem. Até o próximo capítulo 2, nosso excelente livro, A Arte de Ler. Todos nós precisamos entender a leitura. Então você continue aprendendo aqui e até o próximo capítulo.